Nossa abordagem de hoje é sobre os capacitores. Primeiro, vamos entender o que é capacitância para depois analisar o que são os capacitores. Vamos entender o que é capacitância de um condutor. Considere um condutor isolado que adquire uma carga elétrica diferente de zero Q, positiva ou negativa, não importa, e um potencial que será criado por ela também em função dessa carga. A gente chama de capacitância a razão entre a carga elétrica armazenada no condutor e o referido potencial elétrico criado por ele. Ou seja, a capacitância é a capacidade que um condutor tem de armazenar carga. E isso está relacionado com o seu tamanho, com o tipo de material do qual ele é feito. A capacidade de armazenar carga de um condutor isolado é limitada, como falei anteriormente. Para ampliar essa capacidade, é preciso aumentar a capacitância do condutor, o seu potencial ou os dois ao mesmo tempo. Como a capacidade ou capacitância é constante, o aumento da carga armazenada vai depender do aumento do potencial que o condutor pode atingir, mas esse potencial também é limitado na prática pela potência do gerador disponível e pela forma do condutor, como nós já falamos anteriormente. Para resolver esse problema é que foram criados os capacitores que veremos daqui a pouco. A energia elétrica armazenada por um condutor em equilíbrio, ela pode ser calculada em função da carga e do potencial ou em função da carga e da capacitância. A energia potencial será Q vezes V dividido por 2, unidade no sistema internacional é o Joule. Como a capacitância é Q dividido por V, se isolarmos o V nessa relação aqui, nós vamos ter V é igual a Q dividido por C. Substituindo na fórmula da energia potencial elétrica, eu posso chegar a uma fórmula que calcula a mesma energia potencial elétrica em função da carga e da capacitância. Depois da substituição, nós teremos Q sobre 2 vezes Q sobre C, que é o valor do potencial. Então, teremos Q ao quadrado sobre 2C. Os capacitores foram criados para poder aumentar a capacidade de armazenar carga de condutores. Como a gente viu anteriormente, a capacitância C, que é a capacidade de um condutor armazenar carga, ela é limitada. Só que alguns circuitos, eles necessitam de uma quantidade de carga maior para o seu funcionamento. Para aumentar a quantidade de carga armazenada, foram criados os capacitores, que através de um arranjo de condutores e isolantes, pode armazenar uma quantidade de carga que é maior. Então, a saída para aumentar a capacidade de armazenar carga através de um condutor foi combinar esses condutores e colocar um isolante entre eles. O símbolo utilizado para o capacitor é esse aqui, ó, duas barras do mesmo tamanho, que indica uma placa condutora que vai ser armazenada com a carga positiva e outra placa condutora que vai armazenar uma carga negativa. Então, o capacitor ou condensador é um dispositivo elétrico que tem por função armazenar cargas elétricas e, como consequência, energia potencial elétrica. Eles são largamente utilizados para diversos fins. Para a aplicação de corrente contínua, ou seja, para ele organizar a corrente elétrica alternada e transformar em corrente contínua, como temporizadores, como retificadores e em corrente alternada para correção do fator de potência, filtros passivos, entre outras utilizações. Então, eles são muito utilizados. Dificilmente você vai encontrar um circuito eletrônico sem a presença de um capacitor que vai conseguir armazenar carga para alimentar esse circuito. Quais são os tipos de capacitor? Existem diversos tipos de capacitores. Cilíndricos, que são esses aqui, esféricos, planos, mas todos eles são representados por duas placas paralelas, condutoras, idênticas, que são colocadas muito próximas umas da outra e com um isolante entre elas, chamado de elétrico. Normalmente,
é o isolante que dá o nome ao capacitor. Por exemplo, capacitores cerâmicos são capacitores que possuem duas placas condutoras e um dielétrico ou isolante entre elas, que é de cerâmica. Capacitores de mica, de poliéster, então a gente tem vários tipos de capacitores. E normalmente o nome deles se refere ao isolante que é utilizado entre as duas placas condutoras. Quais são as aplicações dos capacitores? Nós já vimos anteriormente que eles são utilizados em diversas aplicações tecnológicas e também que é praticamente impossível você encontrar um circuito que não tenha esse dispositivo. Mas a função mais básica dele é a de armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante as descargas, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Então, um circuito que às vezes necessita de uma grande intensidade de corrente elétrica, ele vai precisar de uma quantidade de carga maior. Neste caso, o capacitor vai suprir essa quantidade de carga. Os capacitores levam um pequeno tempo para serem carregados completamente. Entretanto, a descarga deles geralmente é rápida. Por isso, os capacitores são largamente usados em dispositivos eletrônicos que demandam grande intensidade de corrente elétrica, como aparelhos de som de alta potência. Além da sua função mais fundamental, que é armazenar carga elétrica, os capacitores também podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtros de linha, estabilizadores, para você localizar uma faixa de frequência no rádio. Você também usa um capacitor de área que pode ser mudada quando você gira aquele dial do rádio para poder captar as ondas eletromagnéticas. Como que a gente calcula a capacitância de um capacitor? Do ponto de vista prático, a capacitância indica qual a quantidade de carga que o capacitor vai conseguir segurar por uma determinada diferença de potencial. A capacitância também depende de fatores geométricos do capacitor, isto é, da distância entre as placas, da área dessas placas e também do dielétrico que é colocado entre elas. Mas você vai calcular a capacitância da mesma maneira que calculou para um condutor isolado. A capacitância de um capacitor vai ser a quantidade de carga que ele é capaz de armazenar, dividido pela diferença do potencial do gerador ao qual ele está ligado. Por definição, a carga elétrica desse capacitor é o valor da carga da placa positiva. Lembre-se de que as cargas das placas positiva e negativa têm o mesmo valor. E U é a diferença de potencial entre as placas positiva e negativa, que é o módulo da carga de uma das placas. Mas você também pode calcular essa capacitância em função da forma do capacitor, em função do dielétrico que você coloca entre as placas. Vamos ver. A capacitância também pode ser calculada em função da dimensão das placas condutoras, da distância entre elas e do dielétrico, através da equação. Capacitância é igual a E0 vezes A dividido por D. O que é o E0? E0 é a permissividade do dielétrico. O que significa isso? É o máximo valor de campo elétrico ao qual esse dielétrico ou esse isolante pode ser submetido para ele não se tornar um condutor. Por quê? Se ele for submetido a um campo elétrico maior do que esse que ele suporta, essas duas placas vão grudar uma na outra, ou seja, ela vai entrar em curto, o capacitor não vai funcionar. Então, o E0 é a permissividade dielétrica do isolante. Normalmente, quando é um isolante diferente do vácuo, essa letra aqui é só E. Esse E0 a gente utiliza para o vácuo. A é a área das placas e D é a distância que as duas placas são colocadas uma da outra. Então, a capacitância do capacitor pode ser calculada em função das dimensões da distância entre as placas e do dielétrico ou isolante colocado entre elas, através da relação E0 vezes A dividido por D.
A energia armazenada no capacitor será calculada da mesma forma que foi para um condutor isolado. Ou será QV sobre 2, ou Q ao quadrado sobre 2C, se for em função da capacitância dele. Como que um capacitor é carregado? Analisando em corrente contínua, a gente tem que um capacitor ligado a uma bateria tende a acumular carga pelo efeito do campo elétrico. A placa ligada ao polo positivo acumula carga positiva, assim como a placa ligada ao polo negativo, que acumula cargas negativas. Na realidade, o que acontece é isso. Você vai ligar as duas placas do capacitor numa bateria. Os elétrons vão sair daqui, ou seja, as cargas negativas vão sair daqui, vão eletrizar essa placa inferior aqui com uma quantidade de elétrons maior. Essa quantidade de elétrons vai repelir os elétrons da placa superior. Esses elétrons vão sair daqui e vão para o polo positivo da bateria. Ou seja, como existe um isolante aqui entre essas placas, essa placa vai ficar com carga negativa e essa placa vai ficar com carga positiva. Essas cargas não chegam a se combinar graças ao isolante, que é o dielétrico, que separa as placas, que são chamadas de armaduras, garantindo que o capacitor, em condições normais de funcionamento, não se torne num curto-circuito, e sim um acumulador de carga. Se esse dielétrico for rompido, essas duas placas vão grudar uma na outra e a gente diz que o capacitor entrou num curto-circuito. Na figura, as armaduras do capacitor estão inicialmente neutras, a diferença de potencial entre as placas é nula. Aí você liga as armaduras, uma no polo positivo, outra no polo negativo, a um gerador de força eletromotriz E. E à medida que elas vão sendo carregadas, a diferença de potencial entre as placas vai aumentando até se igualar à diferença de potencial fornecida pelo gerador. Como que acontece o processo de descarga do capacitor? Se você ligar um capacitor carregado a um circuito externo, como por exemplo a uma lâmpada, haverá uma movimentação de elétrons da armadura positiva para a negativa, descarregando o capacitor. Durante essa movimentação de elétrons, até a lâmpada se apagar quando ele fica descarregado. Então, o que acontece é que você ligou o capacitor aqui numa lâmpada, o que acontece? Os elétrons agora vão sair aqui da placa que está com carga negativa, vão passar para a lâmpada, vão fazer ela acender, vão passar por ela e vão para a placa positiva, ou seja, até que a carga dessas placas chegue a zero novamente. Quais os fatores que influenciam na capacitância de um capacitor? Nesta hora, a gente compara todas as grandezas que são utilizadas para calcular essa capacitância, para poder analisar qual é a influência de cada uma dessas grandezas. O E é a permissividade do dielétrico. O menor valor de E é o do vácuo, por isso ele é chamado de E0. Então, se você substituir esse isolante aqui por qualquer outro isolante que não seja o vácuo, essa capacitância vai aumentar, porque ela é diretamente proporcional à permissividade do dielétrico. Então, o dielétrico é diretamente proporcional, vai influenciar diretamente no valor da capacitância. A área é a área das placas. Então, se você aumentar a área, você vai aumentar a capacitância. Se você diminuir a área, você vai diminuir a capacitância. Então, a capacitância é diretamente proporcional à permissividade do dielétrico utilizado e à área das placas. Qualquer alteração que você provocar nisso aqui, a capacitância vai receber a mesma alteração. Mas a distância entre as placas, a capacitância é inversamente proporcional. Então, se você aumentar a distância, a capacitância diminui. Se você diminuir a distância, a capacitância aumenta. Então, vejamos. A área das armaduras. A capacitância é diretamente proporcional à área de cada armadura. Ou seja, quanto maior a área das armaduras, maior a capacitância.
A espessura D do dielétrico, ou seja, a distância entre as placas, é outro fator que influi, só que aí elas são inversamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra vai diminuir. O dielétrico, o tipo de dielétrico, ou seja, que vai influenciar no valor da permissividade, também é um fator determinante na capacitância, de modo que a sua natureza vai influenciar no valor dela de modo diretamente proporcional, onde cada dielétrico tem sua característica denominada permissividade do meio de símbolo E. O E0, como eu falei anteriormente, é para o vácuo, que é o menor valor de permissividade que você tem. Se o capacitor permanece ligado aos terminais do gerador, a DDP entre suas placas vai permanecer constante, mas se ele for desligado, a carga é que permanece constante. Associação de capacitores. Quando um único capacitor não atende a demanda de carga necessária ao circuito, a gente pode associá-lo a outros capacitores, a 1, 2, 3, quantos você quiser, dependendo da quantidade de carga que você vai necessitar. Então, a associação de capacitores visa suprir a demanda de carga necessária ao circuito onde ele será ligado. Podemos associar os capacitores em série, em paralelo ou uma associação mista. Numa associação em série, você liga um capacitor no outro como se fosse uma fila. Cada um deles tem uma capacitância e essa capacitância define a capacidade que ele tem de armazenar carga. Quando você liga um no outro, o que acontece? Essas capacitâncias individuais serão substituídas por uma capacitância equivalente, que é calculada por o inverso da capacitância equivalente, será igual à soma dos inversos das capacitâncias de cada um dos capacitores associados. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 mais 1 sobre C4, quanto vocês colocarem aqui. Todos eles adquirem a mesma carga, que é a carga total da associação. Então, a carga total será igual à carga que o Q1 vai adquirir, que vai ser igual à carga do Q2, que vai ser igual à carga do Q3. A DDP dessa associação, ou seja, a diferença de potencial entre as extremidades dessa associação, será a soma das DDPs de cada capacitor associado. Então, o AB, que é a DDP entre as extremidades da associação, será igual a U1 mais U2 mais U3. E para determinar a carga total da associação, a gente vai usar a capacitância equivalente. Capacitância equivalente vai ser igual à carga total dividido pela DDP nas extremidades da associação. Então, essas são as características. Capacitância equivalente é igual à soma dos inversos, todos adquirem a mesma carga, e a DDP total será a soma das DDPs de cada um dos capacitores. Na associação em paralelo, ao contrário da associação em série, todos os capacitores são ligados à mesma DDP. Então, nós temos o capacitor C1 com a capacidade de armazenar uma quantidade de carga Q1, o C2 com uma carga Q2, o C3 com uma carga Q3. A capacitância equivalente dessa associação, que é a capacitância total, será igual à soma das capacitâncias de cada um dos capacitores, ou seja, a capacitância equivalente aqui vai ficar maior, diferente da associação em série, onde a capacitância fica menor. Aqui a capacitância ficará maior. Adquire maior carga o capacitor de maior capacitância. A carga total, então, será igual à soma das cargas armazenadas em cada um dos capacitores. A DDP é a mesma para todos os capacitores. Então, o AB vai ser igual ao 1, o 2, o 3. Então, quando você calcula essa capacitância equivalente aqui, que você quer calcular a quantidade de carga total, você pode usar a capacitância equivalente ou também pode usar a capacitância de cada um dos capacitores, achar a carga de cada um deles e depois somar.
Na associação mista, a gente tem alguns trechos ligados em série e outros em paralelo. As considerações finais são as vantagens e as desvantagens da associação. Na associação em série, a capacitância total diminui e se um deles queima, os outros não vão funcionar. Como está ligado um no outro, nós temos esse inconveniente. E na associação em paralelo, a capacitância vai aumentar e se um queima, os outros funcionam normalmente. Novamente, eu vou chamar atenção para isso aqui. Se um capacitor permanece ligado a um gerador, a sua DDP vai permanecer constante. Se ele for desligado, quem permanece constante é a quantidade de carga armazenada por ele.